Você sabe como calcula o impacto da reforma tributária na atividade de alguma determinada empresa? Como que uma determinada empresa vai ser impactada? Como que você se comunica com o seu cliente? Você é advogado, você é contador, você simplesmente mostra para o seu cliente a alíquota nominal antes da reforma e agora depois da reforma. É isso que você mostra para o seu cliente, né? Comparações entre alíquotas nominais, né? Ouso dizer que você está equivocado, e é exatamente isso que eu quero mostrar para você, né, aqui nesse vídeo. Né, o que você tem que levar em consideração, quais os parâmetros que você tem que levar em consideração, né, ao fazer uma análise de impacto, né, da reforma tributária, aí no negócio do seu cliente. E você também é auditor, você é procurador, né, você tem que se inteirar também dessas discussões. Essas discussões são importantes, é algo central, né, quando a gente fala de reforma tributária. Que parâmetros, que variáveis você tem que levar em consideração, né, para entender de que forma efetivamente a reforma tributária vai impactar a atividade de uma determinada empresa. Né? Então, você ficou curioso, é algo que te desperta interesse, é algo fundamental para a atividade que você exerce, então fica aqui nesse vídeo. Porque, óbvio, a gente não vai exaurir, mas a gente vai tratar de conceitos importantes que você tem que levar em consideração nesse tipo de análise. E vamos trazer aquele combinado, né, que a gente sempre faz. Se ao final desse vídeo o tema, o assunto, o que a gente abordar aqui for útil para você, se gostou da nossa abordagem, né, dê um like. Pô, gostei, que bacana, vou aprofundar nesse assunto. É um assunto importante. Me trouxe luz, iluminou alguns pontos, me deu algumas ideias. Pô, foi muito útil, dê um like. E aproveita, se inscreva aqui no canal, acompanhe aqui, semanalmente os nossos conteúdos aqui sobre reforma tributária. Então vamos lá, falei demais, vamos rodar a vinhetinha e vamos para o vídeo. Alíquota nominal. Você acha que isso é o suficiente para você pegar é, e verificar o impacto da reforma tributária na atividade de uma empresa? Você pegar lá um prestador de serviço, né? A discussão sempre envolve aí os prestadores de serviço, né? Que realmente são os grandes impactados aí, né, com a reforma tributária. É nítido, vão ser impactados. Mas a questão é, qual é o real impacto? Porque eu vejo muita gente, comparando o impacto no setor de serviço, de uma forma simplória. É um prestador de serviço, que é submetido à alíquota máxima, 5%. Está no regime não cumulativo, não é contribuinte do ICMS, está no regime não cumulativo, da PIS/COFINS. Então é 3,65. Então, a alíquota nominal, a carga tributária total é 8,65. 8,65. E aí com a reforma vai para 28%. Né? Essa é a diferença real, esse é o verdadeiro impacto. Só comparando a alíquota nominal antes da reforma com a alíquota que normalmente vai acontecer, está falando aqui de um prestador de serviço que vai estar no regime geral, vai pagar a alíquota cheia. A gente vai ter prestadores de serviço que vão ter a alíquota reduzida, em 30%, em 60%, em algumas situações a alíquota zero, mas aqui um prestador de serviço que vai estar lá próximo de 28%. E aí, antes da reforma, é 8,65%, 5%. Alguns podem até ser menos, né? Pode ter uma alíquota de 3% de ISS, 2%, é de 2 a 5%. Vamos colocar aqui a alíquota máxima. Então, 5%, 3,65% de PIS/COFINS, regime cumulativo, dá aí 8,65%. Essa comparação é suficiente para você mostrar para o seu cliente que olha aqui o impacto que o setor de serviço vai sofrer com a reforma tributária. A gente sabe que o setor de serviço vai ser impactado. Talvez é o setor que mais vai ser impactado. Mas essa é a diferença real. Você só tem que levar em consideração isso na sua análise, comparação de alíquota nominal. É exatamente isso que eu quero tratar com vocês aqui. Vamos aqui para o slide, que eu quero trazer para vocês. Aqui, ó, alíquota nominal e carga tributária efetiva. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que o que vocês têm que analisar não é a alíquota nominal, não.
né? Você tem que analisar a carga tributária efetiva que uma determinada empresa vai ser submetida com a reforma, né? E, na verdade, saber a carga tributária efetiva que a empresa é submetida antes da reforma. Porque a carga tributária efetiva não é o 8,65. A gente está falando aqui de carga nominal, de alíquota nominal, né? Porque a carga tributária não é essa, né? A carga tributária é mais do que isso. Por quê, pessoal? Porque, primeiro, o ISS e PiscoFins são calculados por dentro. Eles são incluídos na sua própria base de cálculo, da mesma forma que o ICMS. Então, isso já faz com que a alíquota efetiva seja superior à alíquota nominal. O exemplo que é dado, imagine uma alíquota de ICMS de 25%, a alíquota efetiva é 33%. Né? Então, por quê? Porque, pessoal, o cálculo, o cálculo hoje do ICMS, do ISS PiscoFins, é o cálculo por dentro. Eles fazem parte da sua própria base de cálculo. Além da questão dos resíduos, né? Dos resíduos tributários e o fato de esses tributos não gerarem crédito para quem adquire os bens e serviços. Então, quando tem uma indústria que toma um serviço, ela não se acredita, né? Não se acredita de ISS. Né? Então isso vira custo para ela, vira resíduo. Hoje não. Né? Com a reforma tributária, isso não vai virar resíduo, né? Isso vai virar crédito, não vai virar custo para ela, não vai se incorporar no custo do produto, no custo ou até mesmo do serviço a ser prestado. Né? Então tem todas essas situações que a gente precisa analisar. Né? Então não é só ficar comparando a alíquota nominal. Né? Isso é só um ponto de partida para a gente ter aí mais ou menos o que vai acontecer com aquele setor, né? Mas a gente precisa analisar mais coisa, né? Então, por exemplo, e os resíduos tributários? Então, a gente sabe que no caso do setor de serviço, né? Utiliza muita mão de obra. Então, realmente, eu tenho ali prestadores de serviço que se utilizam muita mão de obra. A utilização intensiva de mão de obra. E mão de obra, o salário que você paga para o seu funcionário não gera crédito. Isso é verdade. Né? Mas a gente não pode esquecer que o prestador de serviço toma serviço, adquire produtos, né? Paga conta de energia elétrica, contrata o licenciamento de alguma tecnologia, paga algum royalty de alguma coisa, né? Então, isso que vira custo para ele, por quê? Porque quando ele adquire um bem ou um serviço hoje, um prestador de serviço, ele não se acredita. Né? Ele não se acredita. Por quê? Porque o ISS é tributo cumulativo. E nem PiscoFins, porque a PiscoFins que ele está lá é cumulativo. Tudo isso vai gerar crédito. Né? Pode ter aí uma diminuição menor do que uma indústria, um comércio, que tem mais, obviamente, insumos, aquisição de bens e serviços para se acreditar? Sim, certamente, né, o setor de serviço ele vai ter menos crédito, porque a maior despesa dele, talvez a maior parte aí dos prestadores de serviço é mão de obra. Não tem como generalizar. Tem prestador de serviço que não utiliza tanta mão de obra assim. Né? Se utiliza de forma intensiva de tecnologia. E aí ele, obviamente, um insumo de tecnologia que antes ele não podia se creditar, porque incidia ISS, ou até mesmo se incidisse ICMS, ele não poderia se creditar. Agora ele vai poder se creditar. Né? Então a gente tem que fazer essa análise caso a caso. Né? Não dá para falar que qualquer prestador de serviço se utiliza de forma intensiva a mão de obra. Vamos analisar. E aí o que você precisa analisar para fazer esse cálculo de impacto? Óbvio, eu não vou fazer esse cálculo aqui com vocês, mas eu vou trazer situações, parâmetros, variáveis que vocês vão ter que analisar. Você vai ter que analisar, pega ali uma empresa e verifica toda a contabilidade dela, todas as suas aquisições, né, e vê se fosse no contexto da reforma, tudo que hoje ela não pode se creditar, né, o que ela vai poder se creditar. Né? E faça uma simulação. Né? Faz ali simulação com a alíquota de IBS, CBS no total de 26, 28, até 30. Né? Faz essa diferença de cenário. E o quanto que hoje ela não tem crédito, ela vai ter. Né? E isso não vai virar custo para ela.
porque ela vai poder se creditar para bater com IBS e CBS. Né? Então, essa questão dos resíduos tributários é importante. Você pega indústria, por exemplo, adquire um equipamento, ou até mesmo um prestador de serviço, que aluga e tem lá o IBS, CBS, né? Ou adquire um computador, adquire equipamentos, tudo, pessoal, absolutamente tudo. Material de limpeza, material de escritório, tudo vai gerar crédito. O que não gerava, vai gerar. Né? Tanto para a empresa comercial, que adquiria equipamentos, bens para o seu ativo imobilizado, né? Se creditava, mas só podia se apropriar em 1,48 avos, agora é crédito imediato integral. A indústria também, que podia só se creditar da energia elétrica utilizada no processo produtivo. Agora ela vai poder utilizar o IBS, CBS que incide no fornecimento de energia elétrica para sua sede administrativa, vai poder se creditar de equipamento, que não podia se creditar de IPI, na aquisição de um equipamento, agora vai poder se creditar, não de IPI, mas do IBS e da CBS. Então, o que antes ela não podia se creditar e virava resíduo tributário, e muita empresa, pessoal, não tem noção do quantitativo de resíduo tributário que tinha no seu custo. Não se tinha muito esse controle. Não se tinha muito esse controle. E agora a gente vai ter, a gente tem essa obrigação de aprender a mensurar isso. O quanto de resíduo tributário aquela empresa que eu estou analisando, ela tinha e não vai ter mais, por causa da não cumulatividade ampla, o crédito amplo, que se vai ter aí no contexto do IBS-CBS. Então a questão do resíduo é importante. A questão do resíduo é importante. Um outro ponto que eu vejo o pessoal não levando em consideração é que aqui com o IBS e CBS, pessoal, o cálculo é por fora. Então, na hora de a gente pegar o preço, para a gente chegar na base de cálculo do IBS e CBS, eu tenho que excluir ICMS, PIS/COFINS, tenho que excluir eventualmente o ISS, eu tenho que limpar esse preço, porque esse preço tem ICMS, PIS/COFINS, eventualmente ali, ISS. Então eu vou eliminar os resíduos, então esse resíduo não vai se incorporar no custo, e o cálculo é por dentro, e o cálculo é por fora. O que hoje é por dentro, o ICMS, PIS/COFINS, o ISS, faz parte da sua própria base de cálculo, agora o cálculo é por fora. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente vai fazer o cálculo dos impactos da reforma. Que essa é uma alteração importante. A sistemática de cálculo, a sistemática de apuração da base de cálculo, ser por fora, é algo que vai interferir, influenciar aí no impacto da reforma. Ok? Então, resíduo e o cálculo por fora certamente vai reduzir a carga tributária efetiva na empresa. Então, quando você compara alíquotas nominais, você está comparando cenários irreais, porque você não está levando em consideração resíduo e a sistemática de cálculo por dentro e cálculo por fora. Essa alíquota nominal aí, quando você utiliza um cálculo por dentro, ela sobe, sei lá, para algo até que passa dos 10%, esse 8,65%. E a alíquota nominal de 28%, eu não estou levando em consideração a questão dos resíduos, que vão diminuir, serem eliminados, e o cálculo ser por fora. Ok? Então, um outro ponto que a gente tem que analisar, quando a gente vai analisar o impacto, é o preço bruto e o preço líquido. Por quê, pessoal? Algo que uma empresa comercial, talvez uma indústria, esteja acostumado a tratar, que um prestador de serviço não está acostumado. Porque o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Muitos falam do prestador de serviço, vai aumentar o preço. E aí tem aquela discussão. Realmente, pode aumentar o preço. Só que agora a gente vai estar trabalhando com tributos que geram crédito. Se você presta um serviço, por exemplo, se é um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade ou qualquer outro prestador de serviço, você presta um serviço para um contribuinte do IBS-CBS, você está no meio da cadeia. Então, você vai ter que demonstrar para o seu cliente que o preço que você está cobrando não é efetivamente o custo, porque o que ele vai ter que se preocupar é com o preço líquido.
Ele vai ter que descontar na hora de saber para ele o que vai ser o custo, porque o que interessa para ele é o custo do produto, é o custo do serviço que você está prestando. Por quê? Porque uma parte disso vai gerar crédito. E ele não está acostumado a negociar com o prestador de serviço e trabalhar com crédito, né? Porque o ISS não gera crédito, né? Então, o valor do ISS que está ali no meio vira custo automático para ele na contabilidade, né? Agora, IBS não. O IBS não vai para o custo, não vai para o custo. Aquilo é recuperado, aquilo vai ser utilizado, vai ser contabilizado, como um direito da empresa poder utilizar tipo uma moeda, escritural para ela compensar com o débito. Então aquilo não vira custo para ela. Então o que interessa quando você está negociando, com uma empresa que é contribuinte do IBS-CBS, tem que falar para ela, o que interessa não é o preço bruto. Ele até pode ter aumentado, mas o que interessa é o preço líquido. E às vezes você pega um prestador de serviço, você pega ali a mesma margem, a mesma margem de lucro, você coloca uma alíquota maior, uma alíquota maior, mas que vai gerar um preço maior mesmo, que pode ali ter um dispêndio inicial de caixa maior. Isso é inegável. Mas que ela vai se creditar e ela vai utilizar aquele crédito para abater o débito. Então aquilo para ela não é custo. Então vai gerar para ela um direito para abater de um débito. Então o que interessa para o adquirente, quando ele é contribuinte do IBS-CBS, é o preço líquido. É o preço líquido. Então você vai ter prestador de serviço que você não está acostumado a trabalhar com esses conceitos, de preço bruto e preço líquido, na hora de negociar, você tem que demonstrar, olha, o meu preço bruto é esse, mas o tanto disso vai te gerar crédito. E o preço mesmo, o custo que está tendo essa operação, é esse valor aqui. Que em algumas situações vão ser menor do que se tinha antes da reforma. Por quê? Porque ISS não gerava crédito. Não gerava crédito. E dependendo da situação, você tem um adquirente ali do lucro presumido, que estava no regime cumulativo, o PiscoFins também não gerava crédito. E agora tudo isso vai gerar, IBS, CBS vai gerar crédito. E aí você tem que mostrar para o seu cliente que o seu preço bruto aumentou, mas o seu preço líquido, o custo que vai ser para ele efetivo, diminuiu. E aí você vai ter que ter esse jogo de cintura e convencer, porque você vai ter que renegociar os contratos. E você vai ter que levar e jogar isso na mesa. Jogar isso na mesa. A grande questão é, se você vende ou para outra empresa do Simples, que apura o IBS-CBS dentro do Simples, e aí ela não tem crédito. Se ela apura fora, ela vai ter crédito. E aí é como se fosse qualquer pessoa jurídica normal, e aí você vai ter que trabalhar esses conceitos, preço bruto e preço líquido. Ou se você vende para consumidor final, aí esse preço realmente é o preço que vai recair sobre o consumidor final, ele não tem direito a crédito, então para ele não interessa preço bruto, preço líquido, na verdade é o preço mesmo, tudo que ele está pagando, ele não tem como se creditar, então aquilo para ele vira custo. Então realmente, se você vende para o consumidor final e você é uma empresa que está fora do Simples, um prestador de serviço fora do Simples vendendo para o consumidor final. Certamente o impacto vai ser grande. Mas, um ponto, o impacto vai ser grande, mas não é esse impacto todo que a gente está vendo só comparando a alíquota nominal. E um ponto que às vezes o pessoal esquece, e a gente é muito difícil de mencionar de forma precisa isso, são os defeitos em cadeia, em relação a gente eliminar da nossa cadeia produtiva os resíduos tributários. Porque o prestador de serviço adquire também produtos, adquire produtos, adquire mercadorias que ter um impacto positivo. A indústria vai ser a que mais vai se beneficiar dessa reforma, porque ela tem cadeia longa, ela tem muito crédito, então realmente ela vai se beneficiar bastante da não cumulatividade. E vai, certamente, eliminar muito resíduo que a indústria tinha na composição do seu preço.
Né? E isso, de forma geral, pode baratear combustível, pode baratear a aquisição de veículo. Então, vai certamente haver uma limpeza, né, de resíduos tributários na nossa cadeia, que a gente não tem como isso vai afetar diretamente o prestador de serviço, porque ele vai consumir também tudo isso, né? Talvez em menor grau, ele vai consumir isso. Né? Então, a gente esses impactos em cadeia da limpeza dos resíduos tributários, né, e como a não cumulatividade plena vai beneficiar a economia e as cadeias de produção como um todo, a gente não tem como mensurar. Né, assim de forma precisa, a gente só vai ver, né, quando a reforma estiver rodando e houver esse ajuste, né, dos preços, o que a gente chama, né, dos preços relativos. Certamente alguns serviços vão ter seu preço aumentado, né, alguns outros produtos vão ter ali os seus preços diminuídos, né, e vai haver ali o que a gente chama de uma reconfiguração aí dos preços relativos na economia, que a gente só vai saber quando a reforma tributária estiver rodando de forma efetiva. A questão é, os serviços, né, eu não estou querendo romantizar aqui a reforma tributária, né? Os serviços, o setor de serviço vai ser impactado? Vai, mas a gente tem que analisar, né, essas variáveis também, não é ficar só comparando a alíquota nominal. Esse é o recado. Né? Eu não quero vir aqui ficar justificando que o setor de serviço não vai ser impactado. Né? A gente tem que analisar, ele está no Simples? Ele presta serviço diretamente para o consumidor final? Ah, não, ele está no Simples. Né? Ah, mas ele apura IBS fora do Simples. Como que está a questão do resíduo, o cálculo por dentro e por fora? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de a gente, né, calcular o impacto. Não é ficar com esse discurso simplista e ficar comparando só a alíquota nominal. Tem que fazer conta. Né? E tem que analisar ali caso a caso. Caso a caso. Né? Caso a caso. Será que todo setor de serviço, em qualquer situação, vai ser ali o mais afetado? E da forma como estão colocando aí? Então, esse é outro ponto. Né? Trouxe aqui, não trouxe nenhum cálculo, não trouxe nenhum exemplo numérico, eu só quis trazer, né, as variáveis que devem ser levadas em consideração, né, na hora de a gente sentar e fazer o cálculo de impacto. Né? Não é ficar somente com esse discurso superficial e simplista, né, de comparar a alíquota nominal. A gente tem que levar em consideração esses outros parâmetros, né? Esses outros parâmetros aí que estão bastante importantes. Resíduo, preço líquido, preço bruto, a questão do cálculo por fora, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente for fazer conta. Né? Quando a gente for fazer conta e ver efetivamente qual que é o real impacto. Né? E aí trazer também as outras variáveis. Eu estou falando, né, aqui de uma empresa que está no regime geral. Às vezes pode estar uma empresa que está num regime específico ou no regime diferenciado de alguma alíquota reduzida, e aí o impacto vai ser diferente. Né? Então, a gente tem que agregar todos esses critérios. Tem crédito presumido ali, você está falando ali de um adquirente, de um produtor rural que vai receber crédito presumido, quanto que vai ser esse crédito presumido, enfim, tem outras variáveis, tem a questão da Zona Franca de Manaus, né? Então tem todas essas variáveis aí, né, que torna essa questão bastante complexa, né, quando a gente fala aí, de cálculo de impacto da reforma tributária em um determinado setor ou em uma determinada empresa em específico. Ok? E aí, gostou? Gostou desse vídeo? Esse vídeo trouxe alguma informação útil para você, iluminou, trouxe alguma ideia, fez você pensar de forma diferente? Então, gostou? Gostou? Então você já vai dar o like. Já vai dar o like aí no vídeo. E aproveita, já se inscreva aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreva, e se você quiser se aprofundar aí no estudo da reforma tributária, né, vem ser nosso assinante, né, vem ser nosso assinante aqui do CEART, né, do Centro de Estudos Avançados da Reforma Tributária, aqui da Academia da Reforma Tributária. Vai ser um prazer estudar a reforma tributária com você, discutir, né, e participar desse projeto, desse processo junto, né, de aprendizado aí sobre a reforma tributária. Então é isso, pessoal, né? Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.